Olá, bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa. Sou eu, seu professor de teologia. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Entre o Antigo e o Novo Testamento. Especificamente, vamos falar sobre a cultura grega na terra da Palestina. Como que a cultura grega impactou as comunidades judaicas que viviam na Palestina, no Israel, do período chamado interbíblico e também no período do século I. Como foi esse impacto, principalmente no período Seleucida? Como isso aconteceu? Tem aqui o QR Code, se você quiser apoiar este projeto, este canal, que faz parte do universo Verdades Ocultas da Bíblia. Aqui também estão as minhas principais obras destacadas. O primeiro é o livro impresso, O Inferno Não Existe, e os demais são e-books. Você também pode encontrar estas e as minhas demais obras no nosso portal verdadesocultasdabiblia.com.br. Então, vamos lá, vamos à leitura, vamos a mais um estudo aqui no canal. Lembrando que também a playlist eu deixarei na descrição. Então você sempre pode acompanhar a playlist completa, pois eu deixarei a mesma aqui na descrição. Então vamos lá. Cultura grega na Palestina. O impacto do helenismo sobre o judaísmo foi sentido até mesmo na própria Palestina, onde, na maior parte, os judeus passaram pela dispersão e viviam como membros de uma comunidade grega. Durante o período dos Seleucidas, muitas cidades da Palestina foram conquistadas pelo estilo de vida grego e algumas novas cidades foram construídas em estilo grego. Essas comunidades, governadas por um senado democrático, semelhante ao boulé ou conselho ateniense, eleito anualmente e composto de representantes do povo, trouxeram para os judeus uma nova perspectiva mental, completamente nova, e uma até então desconhecida visão da cultura e civilização helenística. Muito do que para o judeu fiel parecia ser prejudicial e até mesmo subversivo à fé de Israel. Então, pare para imaginar como que um povo que culturalmente durante séculos está sendo engendrado em seu seio sociopolítico-cultural uma ideia monoteísta em que a centralização da vida religiosa e política está no templo e no sacerdócio, agora vê isso deslocado para um estilo de vida social e político do qual os mesmos não estavam acostumados. Com certeza era um modelo que não agradava a classe dominante, a classe sacerdotal. Veja bem, não estou dizendo que o modelo ateniense ou o modelo helenístico era melhor. Estou dizendo que essa construção sociopolítica não estava dentro do enquadramento social previsto para o estabelecimento de vida judaico, nem naquilo que compete a antes do exílio, nem aquilo que competia ao pós-exílio. Mesmo em Jerusalém e seus arredores, havia muitos que adotaram o estilo de vida grego desde o início do período da supremacia ptolomaica. E muitos mais sucumbiram sob a propaganda concentrada dos Seleucidas. O primeiro livro de Macabeus lança luz sobre a situação daquele tempo nestas palavras: nesta época saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo: vamos e façamos alianças com as nações circunvizinhas, porque desde que nós nos separamos deles, caímos em infortúnios sem conta. Semelhante linguagem pareceu-lhes boa, e houve entre eles quem se apressasse
a ir ter com o rei, que concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio com os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão, afastaram-se da aliança com Deus para se unir aos estrangeiros e se escravizar ao pecado. Primeiro livro dos Macabeus, 1, 12 a 15. Então você vê claramente que aqui está uma narrativa ideológica daquele que está engendrando, dando gênese a essa redação dos Macabeus. Obviamente que é uma leitura política, pró-Macabeus, pró-estilo e cultura judaica. Só que aquilo que nós devemos nos questionar, não com uma lente anacrônica, mas olhando para o estado daquele período, onde Judá está totalmente dominada pelos estrangeiros. O que seria melhor? A promoção multicultural, que vai desaguar no comércio, na proliferação da escrita, da filosofia. Não tem jeito, você está dominado. Essa é a situação, tá? E você poder ter uma ascensão do povo, ou você rivalizar questões para ter revoltas, protestos e, consequentemente, o prejuízo direto da vida socioeconômica. Bom, a história do povo judeu, sem querer fazer meia água, é uma história de superação. Mas se nós olharmos com rigor histórico isso tudo, o que nós também encontramos é uma história em que elites estão manipulando esse povo. Não estou dizendo que há uma correlação direta com os dias atuais. Não há qualquer tipo de correlação entre o Israel antigo e o Israel de agora. Estou falando do ponto de vista histórico, em que estes textos impulsionavam a vida religiosa e, consequentemente, impulsionavam também a vida política, os atos políticos, até mesmo as revoltas. Tanto nós vemos isso no período seleucida, também nós veremos isso no período de dominação romana. E veja, não estou dizendo que os dominadores eram boas pessoas, ou que o Império Seleucida era maravilhoso, ou que o Império Romano era maravilhoso. Eu estou dizendo que as decisões tomadas não foram as melhores e o registro histórico está aí, ok? Então vamos lá. Comentando sobre essa passagem, A.C. Purry escreve: lendo nas entrelinhas, podemos inferir que o desafio para o judaísmo aqui não era o de uma religião rival, mas o de uma cultura rival. Era o desafio do secularismo. A religião dos judeus estava ainda para ser diretamente atacada, mas um helenismo definido e agressivo havia surgido entre eles. Um fator importante de expressão dessa cultura rival foi, indubitavelmente, a formação de ginásios, que foram construídos não apenas em Jerusalém, mas em muitas regiões da dispersão, na Palestina e arredores. Eles expressavam, escreve o doutor Andrew Bevan, deve ser assim que se pronuncia o nome dele, tendências fundamentais da mentalidade grega, sua inclinação para a beleza harmoniosa da forma, o prazer do corpo, a franqueza imperturbável com respeito ao mundo natural. Por essa razão, alguns dos ritos religiosos judaicos que pareciam inestéticos para os gregos passaram a ser negligenciados por certos judeus. Como a citação anterior de Macabeus mostra, os atletas judeus, por exemplo, que iam normalmente correr nus na pista, passaram a ser incircuncidados por meio de uma leve operação cirúrgica para evitar o escárnio da multidão. Jogos e corridas no estádio e no hipódromo eram marcas distintas das cidades helenizadas e eram populares entre os jovens judeus, não menos do que entre pessoas de outras tradições religiosas e culturais.
O teatro também desempenhou um papel importante na disseminação da cultura grega. Sabemos de judeus que escreveram tragédias em versos gregos e cujas peças, como Êxodo de um certo Ezequiel, foram com certeza apresentadas no teatro que Herodes construiu perto do Templo de Jerusalém. Os ritos e cerimônias religiosas, aos quais muitos dos jogos e apresentações eram associados, tinham uma influência inevitável sobre a população judia e tendiam a corresponder às mentes dos jovens, acompanhadas, como eram muitas vezes, de uma medida de imoralidade e vícios. O helenismo com o qual os judeus estavam em contato durante esse período, embora contivesse muito do que era bom e bonito, tinha na concepção popular uma íntima conexão com o túmulo de Dafne e os caminhos dos soldados, guardiães de bordéis e comerciantes. Túmulo de Dafne aqui, na verdade, é o Bosque de Dafne. Dafne era uma ninfa na mitologia e cultura grega que foi desejada pelo deus Apolo. Foi transformada no mito, né? Ela pede ajuda ao seu pai, porque Apolo praticamente a persegue depois de ter sido flechado pelo Cupido. Eu estou contando a história de maneira resumida, tá bom? E aí ela é transformada em uma árvore de louro. Então ela acaba se tornando uma árvore sagrada para o deus Apolo. Em Antioquia havia esse bosque com diversos templos. Só que o culto que envolvia essa personalidade mitológica era praticado prostituição cultual. E esse local em Antioquia, que era tido como centro de alta cultura, na verdade era dito por alguns historiadores, ou na verdade que a maioria dos historiadores, como um centro de prostituição cultural, onde iam soldados, comerciantes e tudo mais. Então, por isso que deliberadamente, como vai ser tratado na perspectiva judaica, túmulo de Dafne, que era ali todo local de imoralidade, luxúria, perdição na perspectiva judaica. Então nós vamos até aqui, meus amigos. Na próxima aula nós leremos a influência religiosa do helenismo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir a playlist para acompanhar a leitura completa que nós realizamos até aqui. Lembrando que sempre eu vou deixar a playlist na descrição. Muito obrigado por terem assistido a esta videoaula, a leitura deste livro. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to